Manda, Crasso. Vamos lá, o GCL, ele fala assim, Israel como um país expansionista invasor não é um estado hostil? Até quando atacar pode ser defender ser aceito? Bom, eu particularmente, né, concordo que Israel toma atitudes erradas, por exemplo, na faixa de Gaza. O que ele vem fazendo é sim um ataque contra os direitos humanos. Novamente, existe o Hamas, eu não compactuo com o Hamas, acho sim que é um grupo que tem como princípio a destruição do Estado de Israel. Então não deve ser reconhecido pela comunidade internacional, mas isso não dá o direito, por exemplo, de você limitar a entrada de ajuda humanitária, de você atacar pontos que têm concentração de civis. Ah, mas o Hamas utiliza escudos humanos. Sim, então acha algum tipo de outra maneira de fazer algum tipo de boicote, algum tipo de intervenção terrestre, mas, né, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Israel tem esses poderes e tem que saber que existem responsabilidades civis. Israel, por exemplo, quando faz a invasão ao sul da Síria agora, Israel expandiu ainda mais, porque Israel e Síria têm historicamente uma região de conflito ali que é as colinas do Golã. Quando o HTS tomou o poder na Síria recentemente, Israel falou, meu Deus, vai ser uma região perigosa aqui, porque eu não sei o que vai vir desse novo governo agora que saiu Bashar al-Assad. Eles expandiram ainda mais a sua ocupação no sul da Síria. E então eu concordo, eu acho que Israel deveria sofrer retaliações porque isso fere os princípios do direito internacional. A própria construção, recorde de assentamentos judeus na Cisjordânia. Mas aí fica a questão, né, porque da onde que viriam essas sanções? Ou seriam sanções unilaterais, ou sanções aprovadas pelo Conselho de Segurança da ONU. Que, claro, os Estados Unidos veta sempre, né? Então, na prática, sim, concordo. Como o Israel tem um alinhamento muito forte com os Estados Unidos, essas sanções dificilmente são aprovadas, pelo menos em níveis mais sérios, pelo Conselho de Segurança. Pode ser aprovado pela Assembleia da ONU, pode ser aprovado pelo Conselho de Direitos Humanos, mas a nível de sanções e retaliações mais precisas, não vai ser pelo apoio que tem do Ocidente, principalmente dos Estados Unidos. Pô, você sabe que eu fiz um post assim comentando sobre as reações aos ataques nucleares no Irã e, por exemplo, na Ucrânia, né? E como a comunidade internacional reage diferente, né? Dependendo de quem faz e quem toma o ataque nuclear. E aí um amigo meu até comentou, falou, mas o Irã vem falando abertamente que quer varrer Israel do mapa, né? Não tá certo, então Israel... O famoso relógio lá. Que Israel atacou, destruiu o relógio do fim de Israel, né? Do Estado de Israel. O relógio do fim de Israel. Tipo assim, pô, será que isso não justifica, então, eles fazerem o que Israel chamou de ataque preventivo, né? E, assim, né? É muito difícil a gente simplificar isso aqui, mas eu vou tentar trazer uma reflexão que cara, ao mesmo tempo que o Irã fala que quer varrer Israel do mapa, Israel tá varrendo populações do mapa para expandir seus territórios, né? Isso é uma coisa, inclusive, que a própria ONU já reconheceu que existem os territórios palestinos ocupados, que existem as colinas do Golã, que são uma anexação de territórios ilegal, né? Então, é isso, né? Eu não acho que ninguém subir o tom e se mostrar mais violento que o outro lado vai estar certo, né? Mas eu entendo que num cenário em que os dois países se mostram muito hostis, é óbvio que isso vai dar ruim, né? Eles vão subir cada vez mais e vai ganhar quem bater mais forte. Pois é. Ou quem tiver o irmão maior, né? Porque... Fala, cara. Vamos lá, o Guilherme Castro, ele fala assim, Lula apoiando o lado errado em uma guerra Irã, Rússia, China, temendo sanções e retaliações dos Estados Unidos. A população pode intervir ou ter um golpe militar? Vamos falar da posição do governo, cara. Eu vi vários posicionamentos contra o bombardeio, né, do Irã, e a gente periga aí entrar do lado errado se tiver um conflito aí? Assim, eu não acho que o Brasil vá se envolver militarmente no conflito, né? E também não acho que os Estados Unidos, Israel talvez até sim, né? Mas que os Estados Unidos aplicariam sanções contra o Brasil, porque os Estados Unidos sabe que perder o Brasil economicamente, que é o país mais importante da América Latina, traria prejuízos muito sensíveis para a própria economia e influência dos Estados Unidos. Então, do mesmo jeito que a gente é importante para os Estados Unidos, aliás, que os Estados Unidos é importante para a gente é importante para os Estados Unidos. Quando o Brasil, por exemplo, ele condena os ataques que Israel fez, por exemplo, ao programa nuclear iraniano, porque a AIA alegava que não tinha provas de armas nucleares e tal, se o Brasil fizesse esse tipo de condenação e ao mesmo tempo condenasse, por exemplo, os ataques que o Irã faz a mísseis balísticos que matam civis israelenses, até daria para entender, porque o Brasil está se mostrando, poxa, a gente tem que respeitar os princípios da Carta da ONU. Ou então, por exemplo, Israel vai lá e faz uma ofensiva na faixa de Gaza e mata civis. O Brasil condena. Mas quando o Hamas vai lá e mata civis em Israel, aí o Brasil não condena. Então, aí mostra um duplo padrão, entende? Aí realmente eu discordo. Acho que pega mal para a diplomacia brasileira, tem que ser isento, tem que mostrar, atingiu civis, respeitou a Carta da ONU, faz condenações dos dois lados. E realmente eu vejo uma má vontade maior do governo brasileiro com Israel do que com os ataques que Israel sofre, isso é fato.
Mas assim, que o Brasil vai entrar na guerra ou algo do gênero, não vai. E também eu acho que Israel pode sancionar. Inclusive, até o Brasil até poderia sancionar mais Israel. Eu esqueci o nome, mas um obuseiro, por exemplo, que o Brasil compraria de Israel, a gente acabou boicotando essa compra por conta dos ataques que Israel está fazendo na faixa de Gaza, né? Então, assim, talvez sanções de Israel sim, mas agora sanções dos Estados Unidos ou que o Brasil vai se envolver nessa guerra, eu duvido muito. O Brasil é um país muito importante, geopoliticamente, para uma América Latina que vem sendo muito disputada. Até mudar um pouco de assunto, mas não tanto assim, a Colômbia, que é o parceiro mais estratégico dos Estados Unidos na América Latina, acabou de anunciar que está entrando para a Rota da Seda chinesa e que está entrando para o NDB, que é o Banco dos BRICS, para fazer financiamento. Para os Estados Unidos imaginar isso, a Colômbia é sempre um país governado pela direita, com bases americanas, aliado dos Estados Unidos. Depois que o Gustavo Petro entra, depois daquele entreveiro que teve em relação à deportação dos colombianos e tal, a Colômbia se voltando tanto assim pro lado chinês, perder ainda mais o Brasil, eu acho que os americanos não comprariam essa briga, não. Pois é. Eu tô total com você, né? E eu vi até uma galera falando, mas o Lula foi declarado persona não grata pelo Netanyahu. Ele humilhou nosso diplomata, chamando ele naquela cerimônia que, ficou, né, dando uma canseira no cara, falando sobre o Holocausto pra ele e tal. Cara, eu entendo, né? Eu realmente acho que isso é algo grave, é uma ruptura muito significativa, mas eu acho que o Brasil ele tem que ter, de novo, a gente volta pro pragmatismo, né? E acho que é isso que você falou, a gente não se basear por essa birra política, e sim se basear por defesa de valores universais, né? Então, cara, condenar o Irã e condenar Israel também, sabe? Ter essa história de 2 pesos e 2 medidas só mostra que a gente enviesa a nossa postura internacional, e eu acho que isso inclusive enfraquece uma postura que o Brasil, a custo de uma diplomacia muito boa, construiu, né? De ser um país assim que consegue fazer todo mundo sentar na mesa e falar, pessoal, deixa a gente tentar mediar aí, vamos construir um consenso, né? E acho que isso, ao mesmo tempo que o governo Lula ali tem grandes trunfos, né, nisso, né? Então, a gente vê o G20, que foi um sucesso aqui no Rio de Janeiro, a gente tá tendo agora cúpula dos BRICS, vai ter a COP30, né? São convenções muito grandes que o Brasil lidera esses processos. Por mais que a gente esteja muito mais numa posição de organizar os trabalhos do que decidir propriamente, é uma posição de destaque que reforça esse nosso papel conciliador e mediador. E é disso que o mundo precisa, né? Então, a partir do momento que o Brasil pega e não condena os dois lados da questão, eu acho que a gente está comprando mais o barulho de um outro, né? Eu tô com o Ricardo nessa aí que a gente tem que fortalecer nossos canais, nossas posturas diplomáticas, né? Engolir esse sapo aí com o Netanyahu, que é um louco, e, cara, se firmar em valores universais de defesa de direitos humanos, de defesa da paz, de construção de consensos. Afinal, assim, isso é inclusive a nossa melhor opção para não implodir o mundo, né? Pois é. Até economicamente falando, quando você pega a postura de países, como fala, né, que são os países dúbios da geopolítica internacional. A Índia, a Turquia, por exemplo, Turquia eles conseguem negociar. Você nunca sabe que lado que a Turquia vai, né? A Turquia é membro da OTAN, a Turquia fala que a Crimeia é da Ucrânia, mas a Turquia é aliada também do Putin. O Catar, por exemplo, é outro. O Catar, por exemplo, tem lideranças do Hamas no seu território e tem a base de Al-Udeid, que é a maior base americana no Oriente Médio. A Índia também. A Índia, por exemplo, compra um monte de equipamentos ali da Rússia, mas também faz parte da Aliança Quad, que é uma aliança de defesa dos Estados Unidos. E querendo ou não, pragmaticamente, é a melhor posição que você pode ter. Claro. Porque você vai ser disputado pelos dois lados, vai ter benefício dos dois lados. Então o Brasil é um país que poderia colher esses louros também se a gente condenasse mais os dois lados. Quem foi que falou lá nos Estados Unidos que precisa cuidar de novo do quintal? A gente chamou toda a América Latina. O Pete Hegseth. Exatamente. Somos o quintal dos Estados Unidos ou não? Vê com essas histórias aí, ó. É mais motivo pra China ir ganhando espaço. Né? Porque isso, no Sahel, né, onde vem acontecendo esses vários golpes militares, anti-imperialistas, anti-presença dos franceses, dos americanos, tem o Ibrahim Traoré, que é a grande liderança ali de Burkina Faso, que ele fala justamente isso. Ele fala assim, as pessoas falam que a gente tá saindo de um imperialismo americano, imperialismo francês, e tá vindo agora pro imperialismo chinês. Mas quando a França vinha aqui, ela impunha exploração pra gente, ela impunha que tal grupo ia acomodar. A China vem com um contrato, a China vem com um pacto, vem com benefício, relação ganha-ganha.
Pois é. E se a China vem e fala assim, ô Colômbia, você quer participar, por exemplo, Eu vou te do ajudar Banco na dos BRICS? infraestrutura, Eu faço ali, ó, investimentos para você melhorar sua infraestrutura, para você atrair mais investimentos, ou você quer ficar com o Pete Hegseth que fala que você vai ser o quintal dele? Pois é. Entende? Vou ajudar você com seus portos, ligar o teu país com linha de trem e tudo mais, e aí fica difícil, né? Exato. Tá fazendo isso na África também, né? Também. E você sabe que eu acho que assim, meio na linha do que o Ricardo tava trazendo, eu também acho que o Brasil, nessa de fortalecer os BRICS, a gente tem, claro, eu acho que o BRICS é uma puta jogada pra gente, é estratégico a gente fortalecer. E é uma moeda de troca com os Estados Unidos, né? Claro, Olha, mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado para que a gente fortalecer os BRICS não escancare essa narrativa de que a gente tá fazendo oposição aos Estados Unidos. tá. Então assim, cara... Flertar- Mas ele tem que ser amigo de flertar todo com os mundo, dois, né? Cara, os Estados Unidos são o nosso segundo maior parceiro comercial. Qual que é o A gente primeiro? não tem- É a China. É a China. China, Estados Unidos, Argentina, né? Nossos 3 maiores parceiros. Cara, a gente não tem interesse nenhum em estremecer a relação com os Estados Unidos, né? Inclusive por várias outras proximidades, né, não só questões econômicas, mas também de políticas, de investimento deles aqui também, em questões sociais, né? E da gente poder justamente se apresentar como esse amigo de todo mundo que, de novo, constrói os consensos, né? Então, é isso, a gente tem que criar um caminho de fortalecer essa ordem dos BRICS sem que isso mostre que a gente está correndo contra os Estados Unidos. Em investimentos, os americanos são o primeiro. Em trocas comerciais, a China é o primeiro. Em investimentos, a cada $5 investidos no Brasil, $1 é americano. Ou seja, 20% dos investimentos internacionais são dos Estados Unidos. Então eles são super importantes pra gente também, né?